quero estar em tua presença, Senhor. Em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Seja envolvido. Envolvido pelo Espírito de Deus. Seja envolvido pela graça de Deus. Seja transformado pelo toque do Espírito. Seja moldado pela água viva que vem do trono de Deus. Existe mais dele para você. Existe mais dele para você. Queremos ir, Senhor, em tua presença e conhecer o quão grande és. Não apenas de ouvir falar, Jesus. Nos leva a um lugar onde podemos te ouvir. Nos leva a um lugar onde o pecado não nos engane mais. Nos leva a um lugar onde somente os teus olhos estão diante de nós. Nos leva a um lugar, Jesus, onde a tua presença é real. E não nos deixe mais sair de lá. Nos leve para esse lugar e não permita que saiamos mais de lá, Senhor. Esse é o nosso desejo. É o nosso desejo, Senhor. É o que age em mim. É o que eu anseio. É o que eu mais quero. Nunca mais sair da tua presença. Sim, Senhor, Santo Espírito.
eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, cante. Cante. Meu anseio é, cante, permanecer em teu amor, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Oh, Senhor. Aplauda Ele o mais forte que você puder. Aleluia. Volte para o seu lugar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Queria convidar aqui o pastor Rubens, pastor da nossa congregação lá de Paracuru. Vai estar ministrando a palavra nesta manhã. Glória. Amém. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, te adorando, te buscando. E eu te peço, Pai, que a tua presença já é real neste lugar. E eu te peço, Pai, que nesta manhã o Senhor possa usar, Pai, pastor Rubens, que o Senhor possa falar através da sua voz, através da sua vida. Deus, que o Senhor possa encher no teu espírito completamente, Pai. Pai, que o Senhor possa usar como já é de costume. E eu te peço, Deus, que essa palavra possa haver transformação, restauração. Porque, Deus, eu não sei o que foi que meu irmão veio pedir nesta manhã. Eu não sei se vidas precisam ser curadas, precisam ser transformadas, ou se famílias precisam ser restauradas. Mas uma coisa eu sei, que Tu vai fazer milagre nesta manhã. E eu te peço, Deus, usa o Teu filho. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a parte do Senhor, amém? Amém, irmãos? Nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesse lugar e termos a oportunidade de adorar o Senhor junto com você. Abra a palavra de Deus, sem perca de tempo, no livro de Jó. Nós queremos nessa manhã trazer uma palavra para nossas vidas, e eu creio que Deus, Ele vai manifestar a sua glória, Ele vai abençoar as nossas vidas para a glória do seu nome. Livro de Jó, nós vamos ler no capítulo de número 13. E o versículo de número 15 para a nossa reflexão. Quem encontrou, diga amém.
Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Amém? Fecha os teus olhos por um segundo. Nós queremos pedir a Deus que Ele continue a manifestar a sua glória nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, o teu santo Filho, nós estamos aqui em tua presença, e eu quero te pedir, querido Espírito Santo, faz como te aprouve nessa manhã. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e podermos adorar o teu santo, eterno e poderoso nome. É o que nós te pedimos, que o Senhor nos use por bondade e por misericórdia, que o Senhor toque as nossas vidas essa manhã com o teu poder, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amados e queridos jovens, nós estamos aqui diante do Deus que criou os céus e a terra. O versículo que lemos essa manhã é um versículo muito forte. Jó, ele está dizendo o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele está dizendo que espera em Deus. Ainda que Deus venha tirar sua própria vida, ele vai continuar esperando em Deus. A palavra do Senhor diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Amém? Se você espera em Deus, você vai ter as suas forças renovadas a cada manhã. Nós temos aqui, diante do Senhor, uma carreira que está proposta para nós, que nós temos que continuar, e nós temos que ir até o final. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: você tem que ir até o fim. E só dá para continuar na presença de Deus se nós tivermos as nossas forças renovadas. Se nós não renovarmos as nossas forças, nós não vamos conseguir continuar. Nós conhecemos muito bem o livro de Jó, sobre tudo que ele passou. A palavra de Deus diz que ele era o maior do que todos os do Oriente, maior em relação a poder, em relação a finanças, aquilo que ele tinha, aquilo que Deus tinha abençoado a vida dele. Então não existia ninguém maior do que Jó em sua cidade. Financeiramente falando, ele era o homem mais poderoso que existia na sua terra, na época. A palavra de Deus diz que ele tinha 500 juntas de boi, ele tinha 500 jumentas, ele tinha 7.000 ovelhas e tinha 3.000 camelos. E a sua riqueza era algo muito grande para só um homem obter todos esses bens. E a palavra de Deus diz que um dia, os filhos de Deus compareceram perante Deus, e Satanás também foi. E Deus olhou para ele e disse assim: de onde vem Satanás? E ele disse: de rodear e passear pela terra. Aí Deus pegou e disse assim: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, reto, temente, e um homem que se desvia do mal. Amados, Deus naquele momento ali, ele está falando de um ser humano. Ele está falando que existe alguém extraordinário na terra. E ele diz assim: Satanás, tu viu o meu servo? Tu observou a vida dele? Como tu tem dito que tem rodeado e passeado na terra, tu tem observado a vida dele? Tu tem visto? Aí o diabo pegou e disse assim: mas também tu tem enchido ele de bens. É um homem rico, é o mais poderoso da sua cidade. Não existe ninguém que tenha tanta riqueza como ele. Agora, se tu tirar tudo o que ele tem, ele vai se levantar contra ti. Se tu tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar. Se tu tirar tudo que ele tem, ele vai virar as costas para ti. Jó não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma queda de braço entre Deus e o diabo.
Só que Deus, ele vai e coloca Jó no meio da história. E o diabo pega e lança diante de Deus aquilo que Deus tem feito na vida de Jó. E o diabo tem dito assim: está aí o motivo dele ser fiel, está aí o motivo dele ser temente, está aí o motivo dele ser íntegro, está aí o motivo dele ser reto. Mas se tu tirar os seus bens, ele vai virar as costas para ti. Ei, queridos, a palavra de Deus diz que Deus, ele permitiu. E o Senhor disse: você pode tocar em tudo que ele tem, você só não vai tocar nele. Aí o diabo foi para tocar nos bens de Jó. E nós precisamos ter algumas atitudes que Jó ele teve. E ele só teve essas atitudes. Eu quero falar nessa manhã de pelo menos 4 atitudes que Jó teve para ele obter vitória na vida dele. E nós precisamos aprender com ele nessa manhã, porque tem ensinamentos preciosos que vão edificar as nossas vidas. O diabo saiu e ele foi tocar em tudo aquilo que Jó tinha. Eu quero que você entenda nessa manhã que o diabo, ele trabalha de uma forma organizada. O propósito de Satanás é nos tirar da presença de Deus. O propósito do diabo é fazer com que nós venhamos virar as costas para Deus. Esse é a luta do inferno contra nossas vidas. E a palavra de Deus diz que Jó ele recebeu 4 mensagens. A palavra do Senhor diz que os seus servos, ele tinha muitos servos. Diz que era muitíssima gente a seu serviço. E um certo dia, depois que Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, a palavra de Deus diz que estão ali os servos com as juntas de bois, estão ali fazendo o cultivo da terra. E também está ali as suas jumentas, 500 jumentas. A palavra de Deus diz que vieram os saldeus, os sabeus, e eles tomaram os bois, tomaram as jumentas, mataram todos os servos de Jó, com exceção de um, que foi lhe contar a notícia. Jó está em sua casa e de repente chega uma pessoa e conta toda essa história para ele. Assim: olha, teus servos, nós estávamos cuidando da terra, nós estávamos lá cuidando dos animais. Os sabeus vieram, tomaram os animais, mataram todos os teus servos a fio de espada. Somente eu escapei. Veja como Satanás trabalha de uma forma organizada. Antes que esse se calasse, a palavra de Deus diz que chega a segunda mensagem. Por quê? Porque antes que um se calava, o outro chegava para trazer uma notícia pior ainda do que aquela primeira. Porque o diabo fazendo assim, não ia dar tempo, quando Jó recebeu a primeira notícia, dele fazer uma oração, dele pedir a Deus que lhe ajudasse, dele pedir que Deus tivesse misericórdia da vida dele e o fortalecesse. Antes que o primeiro acabasse de falar que ele tinha perdido os bois, as jumentas e também os seus empregados, chegou uma segunda pessoa e disse assim: caiu fogo e queimou as 7.000 ovelhas, e também os servos foram consumidos por esse fogo. Somente eu escapei das labaredas para te contar essa notícia. E o diabo está no inferno, e ele está pensando o seguinte: Jó, ele vai virar as costas para Deus. Jó, ele vai renunciar à sua fé. Jó, ele vai se levantar contra o Criador, porque ele já perdeu as jumentas, já perdeu uma multidão de empregados, já perdeu as ovelhas. Mas o diabo, de uma forma organizada, ele fez com que o terceiro chegasse antes que o segundo se calasse. Ele fez tudo organizadamente, em uma fração de segundos, o tempo para que pudesse os 4 chegarem na mesma hora. E o terceiro chega
E diz o seguinte: 3 bandos dos caldeus tomaram os teus 3.000 camelos e mataram os servos à espada. E o diabo ele vai murmurar. Deixa só o quarto chegar, ele não vai aguentar. Ele vai se desviar. Ele vai sair da presença de Deus. E é hoje. Antes que o terceiro terminasse de falar, o quarto chega. E a quarta mensagem que Jó recebeu naquele dia foi a mais cruel para a vida dele. Porque o quarto chegou e disse assim: um grande vento da além do Jordão veio sobre os 4 cantos da casa em que os teus filhos estavam reunidos, na casa do teu filho primogênito. E a casa caiu, e todos os que estavam naquela festa morreram, inclusive as tuas 3 filhas e os teus 7 filhos. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Quando o quarto conta a sua mensagem, ou ele traz a sua notícia, o diabo já se levanta no inferno para comemorar. Agora ele vai se desviar. Agora ele vai perder a cabeça e ele vai virar as costas para Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. O que foi que Jó fez? A primeira atitude de Jó está no capítulo de número 1 do seu livro, e no versículo de número 20 e o versículo de número 21. Eu vou ler para que você possa entender nessa manhã e acompanhar a mensagem. Ele recebeu 4 notícias muito fortes, e nós vamos já ler esses versículos, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Olha o que foi que Jó fez. Satanás esperava que ele virasse as costas para Deus. Satanás esperava que ele murmurasse. Olha o que a palavra de Deus diz no capítulo de número 1, no versículo 20 e no versículo de número 21. Ele diz o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aguenta, inferno, porque nós não vamos recuar, nós não vamos murmurar contra o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. Jó, ele se levanta e ele dá uma tapa na cara de Satanás, e ele adora o Deus que criou os céus e a terra. Eu quero te dizer nessa manhã algumas coisas, eu vou trazer algumas revelações. Eu quero te dizer o seguinte: a luta pode ser grande, a tempestade pode ser maior. Sabe o que é que o diabo quer? O diabo quer que você se desvie, o diabo quer que você saia da presença de Deus. Mas existe um Deus no céu que ele manda força para a terra agora. Ele está renovando as tuas forças, e você vai adorar a Deus em meia luta, e o nosso Deus vai se levantar do trono e vai nos dar vitória. Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele está aqui. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: o Senhor renova as tuas forças. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: aproveita para adorar. O diabo não quer que você adore. O diabo disse: ele não vai te adorar se você permitir que eu tire todos os seus bens. Nunca mais ele vai te adorar, nunca mais ele vai fazer uma oração. Perdeu com Jó, se levantou e adorou o Deus que criou os céus e a terra. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã, que estão vivendo situações tão difíceis, e o diabo apostou que você não vinha nesse retiro. O diabo disse: ele não vai para o retiro. Tem pessoas aqui que passaram lutas tão grandes, que o diabo apostou e disse: ele não vai mais para El Betel, ele não vai mais entrar naquele lugar. Mas naquele dia, talvez você está aqui e você vai lembrar desse dia. Naquele dia, tu entrou no teu banheiro, tu tomou banho, e o diabo ela vai para a balada. O diabo ele vai agora se prostituir. Ele vai agora se drogar. Tu entrou no teu quarto, começou a vestir a roupa, e o diabo já começou a ficar triste. Não, essa roupa não é de balada. E quando tu pegou a tua Bíblia,
e que tu foi para Ael Betel, e que tu entrou no culto, o diabo pensava que tu não ia mais adorar a Deus, porque ele fez uma investida muito grande contra a tua vida. Mas quando tu chegou naquele lugar, tu curvou os teus joelhos e tu adorou o Senhor e disse: Pai, me ajuda, Pai, me fortalece, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Naquele dia, Deus estava dizendo assim: tá vendo, cão? Ele continua me adorando, ela continua na minha presença. Louvado seja Deus. Se você crê que Deus está fortalecendo a nossa fé, levanta a mão para o céu nessa manhã e adora aquele que criou os céus e também a terra. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: parabéns, porque você está aqui. Amém? Sabe por quê? O cão queria que a gente estivesse lá fora. Esse é o propósito. O propósito do inferno é nos tirar da corrida. Esse é o propósito dele. É tentar nos impedir. Amados, talvez você nunca refletiu sobre isso, mas eu quero que você entenda como Jó, ele recebia a força de Deus para vencer. O versículo que lemos, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eis aí o segredo de Jó, ou um dos seus segredos. Amados, Jó, em um só dia, ele perdeu toda a sua riqueza. E olha que Jó, ele usava bem a riqueza que ele tinha. Ele ajudava os pobres, ele ajudava os necessitados. Se você ler todo o livro de Jó, você vai perceber isso, que ele abençoava pessoas, que ele estendia as mãos para ajudar. Em um só dia, ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu todos os seus bens. Mas até aí, dá para recuperar. São bens materiais. Mas na sala de Jó, em um dia, não tinha um caixão, tinha 10 caixões. Eu quero que você reflita isso comigo. 10 caixões em um só dia, na mesma sala. 10 mortos para o coração de um só homem, de um só pai, para o coração de uma só mãe. Este homem, ele está vivendo uma dor incalculável, mas ele não vira as costas contra Deus. Ele não se desvia da presença de Deus. Ele não nega ao Senhor. Como Jó tinha muita gente ao seu serviço, tinha pessoas que trabalhavam para Jó, que milhares morreram, que era muita gente que trabalhou para ele. Não era negócio de 20 pessoas, 50 pessoas. Era de 1000 pessoas para frente que trabalhava para esse homem, que morreram também naquele dia. Tinha mulheres que estavam chorando porque tinha perdido o esposo, porque o esposo trabalhava para Jó. Tinha filhos que ficaram órfãos porque perderam o pai. Eu quero que você imagine o tamanho da angústia que estava vivendo este homem. O tamanho da angústia que estava vivendo as pessoas que o cercavam, que o rodeavam, as pessoas que lhe ajudavam. O diabo fez uma armadilha total para que esse homem pudesse ser totalmente destruído e assim ele abandonasse a sua fé. Mas a palavra de Deus diz que no segundo dia, os filhos de Deus compareceram perante Deus. E o vagabundo do Satanás vai no meio também. Aí Deus pegou e disse assim: tu viu? Tu está gostando do que tu está vendo, miserável?
mesmo depois de tudo que tu fez com Jó, ele ainda retens a fé. Mesmo depois de tudo que tu fez com ele, ter tirado todos os seus bens, ter matado os filhos, ele ainda continua íntegro, reto, ele ainda continua temente a mim, ele ainda continua se desviando do mal. Se eu fosse Deus, eu tinha dito, eu não sei se Deus falou, mas se eu fosse Deus, eu tinha falado: diabo, sabe o que eu achei mais bonito? É porque tu estava no inferno olhando Jó blasfemar contra mim. Tu pensava que ele ia blasfemar, mas o que ele fez foi me adorar. Um homem sem filhos, sem riqueza, sem nada, mas ele continuava me adorando, e ele continua me adorando. Aí o diabo pegou e disse: mas também o homem, ele vai dar qualquer coisa pela sua vida. A gente tirou os bens materiais, a gente tirou os filhos, mas ele continua com saúde, ele continua forte. Agora, se tu permitir que eu toque nele, aí pode ter certeza, Deus, que tu vai perder um adorador na terra. Se tu permitir que eu toque nele, pode ter certeza que tu vai perder um crente, porque ele vai se desviar. Aí Deus pegou e permitiu, e disse assim: olha, você pode tocar na sua carne, mas você não pode tocar na alma dele, na vida dele. Na alma dele você não pode tocar. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: a sua alma está guardada por Deus. Ninguém pode tocar na tua alma. Amém? O diabo sai da presença de Deus, e a palavra de Deus diz que ele feriu a Jó com uma chaga mortal, com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Meu irmão, o diabo imaginou: não, ele já perdeu tudo. Se ele tivesse com saúde, ainda daria para ele recuperar. Os bens materiais daria. Mas sem saúde, aí ele vai se desesperar. Ele vai ficar apavorado. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: não se apavore. Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Não acontece nada na sua vida sem a permissão de Deus. O diabo não pode fazer nada se Deus não permitir que ele faça. Tudo que está acontecendo na tua vida é pela permissão de Deus. E na hora que Deus quiser, Ele dá um basta nesse negócio. Na hora que Deus quiser, em uma fração de momentos, Ele te dá vitória. Ele abre o céu sobre a tua vida, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas. Querendo Ele agir, ninguém pode impedir o agir desse Deus. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Para sempre louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ele foi ferido com uma chaga maligna. A palavra de Deus diz que ele pegou um caco de telha e ele se sentou nas cinzas. Essa referência das cinzas é porque na época as pessoas elas tiravam os excrementos de dentro da cidade e eles lançavam fora dos muros da cidade e eles queimavam. Provavelmente Jó, ele tinha saído de dentro da cidade, de dentro da aldeia, e ele estava nas cinzas do lado de fora da cidade, porque ele não era mais bem-vindo na sua aldeia, ele não era mais bem-vindo naquele lugar, porque ele era considerado como um homem amaldiçoado, um homem que estava, digamos, completamente cheio de chagas, cheio de ferimentos, e ele não podia estar no mesmo convívio da sociedade. É por isso essa referência que Jó se sentou nas cinzas, e ele está ali, humilhado, sozinho. Aí vem a sua esposa. A segunda atitude de força na vida de Jó vem agora. A sua esposa chega para ele e diz assim, ela vê que ele vai morrer. Ela diz: tu ainda retens a tua fidelidade, a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Queridos, a gente pode até dizer algumas coisas com a mulher de Jó,
mas ela estava vivendo uma dor muito forte. É ou não é verdade? Porque se a gente se colocar no lugar dessa mulher, é o seguinte, trazendo para os dias de hoje, a mulher era mais rica da cidade de Fortaleza, digamos assim. Agora o marido está sentado nas cinzas. Essa mulher perdeu todos os seus filhos. Se o marido tivesse bem de saúde, até poderiam os dois trabalhar e recuperar alguma coisa. Mas o marido está morrendo. Essa mulher se vê totalmente sem esperança. Se a gente trazer por dias de hoje, tira o carro. A mulher não tinha carro, não tem mais carro. Trazer para os dias de hoje, tira a manicure. Trazer para os dias de hoje, as irmãs que tem que dar uma ajeitada no cabelo aí, tira esse negócio aí também, não vai dar mais. Você está entendendo como é que é? Se nós trouxermos para os dias de hoje, não dá mais para ir na pizzaria. Se nós trouxermos para os dias de hoje, não dá mais para ir no restaurante. Se nós trouxermos para os dias de hoje, não dá mais para escolher sandálias. Não dá mais. Então essa mulher, ela está vivendo uma dor que é incalculável. Mas Jó, como ele disse assim, ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Nele eu esperarei. Todas as manhãs Deus renovava as forças desse homem. O diabo olhava assim, não, se fosse eu no lugar dele, eu não aguentava. Por que esse camarada está aguentando? Sabia que o diabo não entende por que tu tem aguentado tanto por amor a Deus? Sabia que o diabo não entende por que você não tem se desviado? Sabia que Satanás ele vai continuar não entendendo, porque nós vamos continuar adorando a Deus. Ele vai continuar não entendendo, porque nós não vamos parar. Nós não fomos chamados para parar, querido. Nós fomos chamados para viver de glória em glória, de fé em fé e de vitória em vitória. O cão vai nos ver adorando até Jesus voltar. Queridos, a mulher diz: tenha sinceridade para com esse Deus, amaldiçoa a Deus e morre. A sua segunda atitude, a palavra de Deus diz, no capítulo de número 1 e no versículo de número 10, olha o que ele fala. Ele diz o seguinte: mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Sabe qual é a atitude aqui? Deixa eu te dizer. O camarada que perdeu tudo e agora ele perde a saúde. Ele está dizendo o seguinte, mulher, quando ele diz, tu fala como uma doida, ele está dizendo o seguinte: é loucura virar as costas para Deus. Mesmo com a situação que eu estou vivendo, eu me desviar da presença de Deus, isto é uma loucura. Eu não posso pecar contra Deus, porque se eu fizer isso, isso é loucura, mulher. Talvez ele até como homem, ele entendia o que a mulher estava falando devido à dor que ela estava sentindo. Mas aquele homem, ele tinha um discernimento espiritual extraordinário. E ele disse assim, é loucura fazer isso, é loucura se desviar, é loucura blasfemar contra Deus, é loucura virar as costas para Deus. Queridos, é mais um tapa na cara de Satanás. Porque o diabo, ele está pensando o seguinte: agora doente, sem nada, ele vai virar as costas para o Criador. Agora sem nada, ele vai se desviar da presença do Deus que criou ele. Ele vai se afastar. A mulher vem com essa mensagem. Ele não está tendo apoio mais da família, mas da sua esposa, ele não está mais tendo apoio. Agora ele vai blasfemar contra Deus. E Jó, ele está dizendo assim na cara do diabo: mulher, é loucura se desviar de Deus. É loucura voltar as costas para esse Deus. É loucura fazer isso. O diabo não entende, mas o homem está sem nada, mas o homem está doente, e ele está dizendo que é loucura virar as costas para Deus. Essa é a segunda atitude de força na vida de Jó. Querido, era um homem de uma força extraordinária. Era um homem que andava na presença de Deus. Depois de perder tudo, e depois de perder a saúde, olha o que ele fala. A terceira atitude de força na vida de Jó. Jó, capítulo de número 19, o versículo de número 25.
Olha o que ele está dizendo em toda essa situação. Todo o livro de Jó, a palavra de Deus diz que no capítulo 1 e no capítulo 2 já acontece toda a desgraça na vida dele. São 42 capítulos. O restante do livro, vieram 7 amigos, no capítulo de número 2 de Jó. E a situação de Jó era tão lamentável, era tão cruel, que a palavra de Deus diz que os seus amigos, seus 3 amigos, 7 amigos não, 3 amigos de Jó, quando eles encontraram Jó sentado nas cinzas, eles passaram 7 dias sem conseguir dizer uma palavra. Não saía uma palavra dos seus lábios. Os amigos não conseguiam dizer nada. Aí depois, quando eles começaram a dizer, sabe o que eles diziam? Eles diziam o seguinte: Jó, tu só pode estar em pecado. O camarada está toda a situação, vê os amigos para quê? A mulher veio e disse, amaldiçoou Deus e morre. Os amigos vêm e dizem, tu está em pecado. Não pode uma desgraça tão grande na vida de um homem se ele estando bem com Deus, não tem condição. Se fosse uma prova, uma tempestade, né? Açoitando o barco é uma coisa, mas o que aconteceu na tua vida, Jó, tem pecado e é muito que está encoberto. Ei, meu irmão, Jó, ele ficou entre se defender e os amigos acusar. Depois dos 7 dias que eles não conseguiram dizer nada, depois eles ficaram só acusando, dizendo só pode ter alguma coisa. Esse homem só pode ter muito pecado. Eu não sei se já apontaram você, eu não sei se já te criticaram ou imaginaram coisa de você por causa de situação que você está vivendo. Eu só sei de uma coisa: os amigos imaginavam que ele estava em pecado. Os amigos imaginavam que ele estava vivendo em uma vida dupla diante de Deus, que ele não era fiel a Deus coisa nenhuma. Mas quando no capítulo de número 19, a sua segunda atitude de força, sabe o que Jó diz? Em toda essa luta, no versículo de número 25, Jó ele diz o seguinte, no versículo 23, a seguir, ele diz assim, ó, capítulo 19, versículo 23, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas. Porque, olha o que ele diz, olha a fé que ele tem, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. A sua pele já está indo, ele já está perdendo a sua pele. Olha o que ele diz no versículo 26, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo o seguinte: quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro. Todo mundo está pensando que Jó vai morrer, todo mundo está pensando que já acabou para ele. A chaga, a doença era maligna, mas esse homem tem uma fé inabalável. Ele diz, quem dera que as minhas palavras fossem escritas no livro, com pena de ferro e com chumbo fosse esculpida na rocha, que as minhas palavras elas ficassem registradas para sempre. Que palavras são essas? É o que ele vai dizer no versículo 25. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu perdi riqueza, eu perdi filhos, eu perdi saúde, eu estou perdendo a minha pele, mas eu sei que antes que a minha pele se acabe, antes que a minha carne se consuma, eu verei a Deus. O que ele está querendo é o seguinte: eu não vou morrer com esse negócio aqui. Deus ele vai fazer um milagre. Ele está dizendo o seguinte: ainda em minha carne eu verei a Deus, ainda que se consuma a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Quem crê que o Redentor vive, que está no céu, e que ele vai se levantar nessa manhã em nosso favor, levanta a tua mão para o céu e adora ao Deus que criou os céus e também criou a terra. Querido, deixa eu dizer para você aqui, sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: o Redentor era um parente próximo
que ele vinha tanto para proteger uma pessoa, para proteger o ente querido. O Redentor era aquela pessoa que se levantava para ajudar e para resolver a situação. Sabe o que Jó está dizendo? O meu Redentor é Deus. O meu parente mais próximo é Ele. E eu sei que Ele vai se levantar e Ele vai resolver a minha causa. O que Ele está dizendo é o seguinte: a minha pele pode até se acabar, mas antes que a minha carne se acabe, o meu Redentor vai se levantar. O meu Redentor vai fazer um milagre. Olha para a pessoa que está do teu lado e profetiza para ela nessa manhã. E diz assim: o teu Redentor vai vir em tua ajuda. Olha para ela e diz assim: o teu Redentor vai se levantar em teu favor. O teu Redentor vai te ajudar. O nosso Redentor, Ele vai se levantar. Ele vai se levantar para nos ajudar. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Redentor é aquele que vem para resolver. Ei, Jesus não vai vir somente para passear. Ele vai vir para resolver a tua situação. Ele vai vir para dar um basta nessa derrota. Ele vai vir para levantar você, tomar você pela mão, e você vai passear com Ele na terra. O diabo pensa que você ia morrer, ou que você ia se desviar, mas você vai ver que Deus é poderoso e que Ele vai se levantar para te dar vitória. Só aqueles que creem, levanta a mão para o céu e começa a adorar Ele nessa manhã. Só aqueles que creem que o Redentor já está presente, levanta a mão para o céu e começa a adorar Ele, porque o nosso Redentor vive. O diabo pensa, depois das acusações dos amigos, depois que a mulher falou isso, ele vai pecar. É como que Jó esteja dizendo assim para o cão: o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar em meu favor. O meu Redentor vive e Ele vai me dar vitória. Eu sei que o que eu estou vivendo é uma injustiça, mas o meu Redentor, Ele vive. O meu Redentor, Ele vai se levantar, Ele vai me ajudar, Ele vai fazer algo, porque Ele é poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Amados, a quarta atitude de força na vida de Jó é que a palavra de Deus diz que quando foi no final do livro, Deus, Ele já está meio invocado com os amigos de Jó. E Deus: rapaz, esses camaradas não estão falando conforme o meu coração. Eles não estão falando o que eu queria que eles falassem. Aí Deus pega e diz assim: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um sacrifício para mim poder perdoar vocês. E tem mais uma coisa: vocês vão pedir que o meu servo Jó ore por vocês. Vocês vão pedir que ele ore por vocês, porque eu vou receber a oração dele. Queridos, essa aqui é a quarta atitude de força na vida de Jó. A palavra de Deus diz que Jó, quando ele foi orar, o seu rosto foi aceito perante Deus. Deus não aceitou o rosto daqueles homens que estavam completamente bem, com família, com saúde e com riqueza. Deus aceitou o rosto de um homem que não tinha mais nada, que não tinha mais família, um homem que estava com uma chaga maligna, que para muitos ele já estava morto. Mas foi esse homem que Deus aceitou a sua voz. Eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus não vê como o homem vê. E Deus, Ele aceita a tua oração nessa manhã. Que Deus aceita o teu rosto nessa manhã. Porque às vezes nós estamos vivendo provas tão grandes que nós imaginamos que Deus não está nos ouvindo. É a hora que Deus está mais atento à nossa oração. Deus está atento à tua voz. Queridos, eles chegam para pedir oração. E a palavra de Deus diz que Jó, ele vai orar pelos seus amigos. Jó 42, no versículo de número 10. Mas entenda aqui, olhe para mim. Queridos, quando Jó foi orar pelos seus amigos, ele continuava pobre,
Quando ele foi orar pelos seus amigos, obviamente os seus filhos continuavam mortos. A dor não tinha cessado. Deus não resolveu a situação de Jó para depois ele orar. Deus não fez primeiro o milagre na vida dele para depois ele orar. Ele estava com um caco de telha na mão, e com aquele caco de telha ele coçava as suas feridas. E Deus não curou ele para ele poder orar. Ele orou naquela situação caótica. Ele orou naquela situação difícil. Ele orou naquela situação de luta. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Talvez você está dizendo: Deus, eu estou tão fraco. Deus, eu estou tão sem força. Se o Senhor fizer isso aqui na minha vida, eu serei renovado. Meu irmão, se você orar, Deus vai te renovar. Meu irmão, se você adorar, Deus vai te renovar. Meu irmão, se você se humilhar, Deus vai fazer o milagre. Jó se levantou e ele começou a orar pelos seus amigos. Meu irmão, era um pobre orando pelo rico, era um fracassado orando por aqueles que estavam vivendo uma vida aparentemente de vitória. Ei, meu irmão, para o céu quem estava necessitando eram aqueles homens. Jó era o poderoso na história. O céu ele vê diferente. Meu irmão, Jó, ele começou a orar pelos seus amigos. Deus recebeu a sua oração, deu vitória aos seus amigos. E a palavra de Deus diz que no momento que Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: vale a pena orar. Vale a pena buscar a Deus. Ele não estava bem quando ele orou. Ele estava doente. E essa aqui foi a quarta atitude de força na vida desse homem. Porque quando está tudo bem é uma coisa, meu irmão, você orar por alguém. Olhando humanamente falando, quem mais precisava de oração era Jó. Você sabe de onde esse homem encontrou forças para poder orar pelos seus amigos? Que palavras ele falou? Qual foi a oração desse homem? Deus, eu sei que Tu é poderoso para fazer milagres, porque Tu tem feito muito milagre na minha vida. O milagre que Deus estava fazendo na vida dele era sustentando ele de pé. O maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas é nos sustentar de pé. Se você está de pé na presença de Deus, você não pode dizer que não está acontecendo nenhum milagre na sua vida, porque Deus está fazendo um milagre. Você está de pé na presença de Deus. O diabo, as lutas não tem conseguido derrubar você. Você está de pé na presença de Deus. Esse é o maior milagre que existe. É nós estarmos de pé na presença do Deus que criou os céus e também criou a terra. Deus, Tu é o Deus que pode dar vitória a esses homens. Faz o milagre na vida deles. Perdoa, Senhor, esses homens. E no momento que ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua história para a glória de Deus. Fica de pé nessa manhã no nome de Jesus. Amados, Deus mudou e Deus deu em dobro. Satanás perdeu a aposta que ele fez com Deus. Satanás perdeu, e não será diferente na tua vida. O diabo vai perder essa batalha, porque o cão, ele vai ver nós sendo arrebatados para o céu, porque nós vamos até o final, no nome de Jesus. O diabo quer fazer você fracassar, ele quer desanimar você, mas eu profetizo nessa manhã, que ele perdeu a batalha. Ele não vai conseguir tirar você da presença de Deus, ele não vai conseguir desviar você. Você vai continuar adorando, você vai continuar crendo que o teu Redentor vive, você vai continuar acreditando que o teu Deus é poderoso, e o diabo vai ser envergonhado, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Deus deu em dobro. Se ele tinha 7.000 ovelhas, agora Deus dá 14.000 para ele. Se ele tinha 3.000 camelos, Deus dá 6.000 camelos para ele agora. Se ele tinha 500 jumentas, agora ele tem 1.000.
Se ele tinha 500 juntas de boi, agora ele tem 1000 juntas de boi. Porque Deus é poderoso, porque Deus é grande, porque Deus é tremendo, porque Deus é extraordinário. Agora os filhos, Deus deu só 10 mesmo, o mesmo tanto. Porque menino dá trabalho, e os filhos de Jó davam um trabalho menor. O menino podia trazer mais trabalho para ele, né? Mas tem uma coisa, Deus deu 7 filhos para ele e 3 filhas. E a palavra de Deus diz que não existia meninas tão bonitas como as filhas de Jó. Eu não sei como eram as primeiras 3, eu acho que era meio desarrumada. Agora as 3 últimas eram lindas, as meninas. Deus fez isso. Dos homens não fala como é que eles eram. Se ele era bonito também é ridículo. A gente está falando aqui de beleza masculina. Mas a palavra de Deus diz que não existia meninas tão bonitas como as filhas de Jó. O que Deus vai te dar vai ser perfeito. O que Deus vai te dar depois dessa prova vai ser glorioso. O que Deus vai te dar depois dessa luta vai ser tremendo. O que Deus vai te dar depois dessa tempestade vai ser extraordinário. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, Jó, ele viveu 140 anos. Eu acredito que se Jó não tivesse passado por essa prova, ele ia viver 70 anos. Deus deu tudo em dobro. Se ele ia viver 70 anos, Deus, eu vou dobrar esse negócio. 140 anos de vitória na vida dele. Ei, queridos, deixa eu dizer, o mundo na época pensava que tinha acabado para esse homem. Mas o diabo teve que ver do inferno esse homem adorando a Deus. Teve que ver do inferno esse homem dizendo que era loucura se desviar da presença desse Deus. O diabo teve que ver do inferno esse homem dizer: eu sei que o meu Redentor vive. O diabo teve que ver do inferno ele orando e abençoando vidas, mesmo doente, mesmo sem nada. O diabo viu. Ei, tu sabia que o diabo está vendo tu fazendo a obra de Deus mesmo em meio a essa prova? E ele disse: como é que pode? Ele ainda fica dizendo que Jesus é bom. Ele ainda fica dizendo que Jesus é maravilhoso. Ele ainda fica dizendo que Jesus tudo pode. Ei, o diabo não vai entender nada, meu irmão, mas a vitória vai ser grande na terra. Quando o diabo pensa: não, mas ele já está velho, Deus deu tudo em dobro para ele, mas ele já está velho, já que ele morre, aí eu estou livre desse desgraçado. Meu irmão, o diabo teve que aguentar Jó 140 anos adorando a Deus. O diabo pensou: eu vou tirar a adoração da vida dele em poucos dias. Jó adorou a Deus mais 140 anos, porque Deus é poderoso e o diabo foi envergonhado. O nosso Deus saiu vitorioso em meio àquela batalha. Aleluia. Cadê o menino do louvor? Vamos louvar o Senhor aqui. Vem aqui na frente, por favor. Aleluia, louvado seja Deus. 140 anos de adoração. Eu não sei quantos anos de vida você ainda vai ter pela frente. Eu só sei de uma coisa: serão anos de adoração a Deus. Serão anos na presença do Senhor, fazendo a sua obra, adorando a Deus, fazendo raiva o inferno, porque Ele é poderoso e Ele está aqui nessa manhã para renovar as tuas forças. Aleluia, louvado seja Deus. Fecha teus olhos e começa a adorar o Senhor. Começa a adorar Ele porque Ele é poderoso. Começa a adorar Ele porque Ele é grande. Satanás quer nos desviar da presença de Deus. Tem lutado de todas as formas, mas o nosso Redentor está aqui no nosso meio. E Ele vai nos fortalecer mais e mais. Amanhã as tuas forças serão renovadas. Depois da manhã Deus renovará novamente as tuas forças.
E você vai continuar adorando a Deus. Você vai continuar adorando a Ele, porque Ele é Deus nos céus e na terra. Ele é poderoso. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Oh, levanta a tua mão para o céu e adora Ele. Adore a Ele nessa manhã. Não perca o seu tempo, adore a Deus. Adore porque Ele está recebendo a tua adoração. Adore porque Ele está pronto para te ouvir. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó Filho de Davi. Clame a Ele nessa manhã. Ele me escutou, Porque nessa manhã Ele vai equilibrar o teu barco. estou aqui. Nessa manhã Ele vai repreender a tempestade. O medo ele acalmou, Receba de Deus agora, em nome de Jesus. Quando Receba de Deus agora. ordenou, Receba o poder de Deus. Receba o fortalecimento do céu. Receba a unção. Receba de Deus agora. Em nome de Jesus, receba. não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Não temo Receba do mais céu. o mar, Receba pois porque Deus está firme derramando. está minha fé. Receba porque é para No você. meu barquinho está Jesus de Nazaré. Aleluia. Se Aleluia. o medo me Aleluia. cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome
de Jó. Ele só ficou com um caco de telha nas mãos. Chegou o dia em que Deus trocou aquele caco de telha por todos os seus bens materiais sendo devolvidos em dobro, a sua saúde sendo devolvida, 140 anos de vida de vitória. E nessa manhã Deus vai tirar os cacos que estão nas tuas mãos, e Deus vai derramar vitória. Receba em nome de Jesus, porque Deus tira o Xóbria, Rábia, Glória, Xóbria da Catarabada, subir de Catarabada. Não vai ter mais caco nas tuas mãos, vai ter vitória de Deus nas tuas mãos. Receba a vitória de Deus. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus em Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amados, Deus me deu direção nessa manhã para fazermos algo diferente. Mas para Deus operar, todos que estamos aqui precisamos obedecer à voz de Deus. Eu quero pedir que todos que estão aqui nesse momento venham aqui para o centro. Todos vocês que estão na arquibancada, venham aqui para o centro. A palavra de Deus diz nessa manhã que Deus deu vitória a Jó e reverteu o seu cativeiro na hora que ele orou pelos seus amigos. O Senhor vai fazer algo poderoso na sua vida nessa manhã. Se você nesse momento escolhe uma pessoa nesse momento para você interceder, escolha um amigo seu nesse momento para você interceder. Olha, leve esse momento muito a sério, hein? Leve essa oportunidade muito a sério, porque o Senhor vai reverter o cativeiro de muitas pessoas neste lugar. Dá lugar ao Espírito Santo, intercede pelo teu irmão nessa hora. Calamassubri catarabachori catarábia. Oh Espírito Santo, eu te peço que o teu mover espiritual possa se manifestar nessa manhã sobre este lugar. Que todo aquele que tem fome da tua presença seja saciado nessa manhã. Que todo aquele que está padecendo, Senhor, nesta manhã seja socorrido pelo teu Santo Espírito. Deus, nós não aceitamos sair deste lugar se não formos cheios da tua presença. Oh Espírito Santo, nós fazemos como a tua palavra ordenou nessa manhã. Nós intercedemos pelos nossos amigos, Senhor. Nós intercedemos pelos nossos amigos, Senhor. Vem mudar a nossa sorte, Deus.
mais nada, mas ainda assim nós não paramos de te adorar. E mesmo sem termos recebido ainda, Senhor, a tua bênção e a tua vitória, nós intercedemos pelos nossos irmãos, Senhor. Oh, quebra o laço maligno de inimizade deste lugar. Quebra o laço maligno, Senhor. Espírito Santo, eu te peço, remove agora, Espírito Santo, as barreiras que impedem a todos os jovens de serem cheios do teu Espírito Santo, Senhor. E agora, meu Deus, eu te peço que todos abramos os nossos corações para que o teu Santo Espírito tenha livre acesso, Senhor, e a tua vontade se cumpra sobre nossas vidas. Tira, Senhor, tira toda a carnalidade, liberta esses jovens, Deus. Enche agora com o teu Espírito Santo. Enche agora com o teu Espírito Santo. Derrama a tua unção sobre a vida dos teus jovens agora, Senhor. Derrama óleo de Deus agora. Darei cataraba sobre candaraba sobre andará. Oh Deus, muda a sorte do teu povo, muda a sorte dessa geração, muda a sorte dessa mocidade. Anai de naikaba sobre cataramanaia, toca lamassuri anda calamanduro e bem catarai. É hoje de manhã, o teu dia, é hoje de manhã, o teu momento é agora. Enche, 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 Deus. Aleluia. A tua glória está neste lugar, Senhor. A tua glória está neste lugar, Senhor. Reconcilia amizades que foram prejudicadas por ações carnais. Reconcilia alianças de amizade nesta manhã, Senhor. Reconcilia a aliança de amizade, porque o adversário quer separar a nossa comunhão. Porque todos nós juntos somos o corpo do Senhor e somos imbatíveis juntos. Mas o adversário quer impedir a obra de Deus. Não há chamado sem comunhão. Não há vontade de Deus sem comunhão. Nós não somos estrelas brilhantes sozinhas. Nós somos um corpo, escolhidos pelo Senhor. Aleluia. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque neste acampamento, nestes dias, o Senhor tem feito um mover espiritual para mudar a história de muitos de nós. E todos aqueles que estão buscando a tua face receberão a tua vitória, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos. Nós te glorificamos. Eu quero que você dê um brado junto comigo. Eu quero que você fale, que você proclame com toda a sua força. Aleluia. Quero que você proclame com toda a sua força assim, ó. Eis-me aqui, faz em minha vida a tua vontade, Senhor Jesus. Quando eu disser 3, vamos proclamar isso de todo o coração e com toda a força dos nossos pulmões. Oh, glória a Deus. O Espírito do Senhor vai tomar a tua vida. 2, tu não serás mais a mesma pessoa, mas se tornará uma nova Mancadomba sobre a Arábia. 3, eu queria chamar aqui em cima a irmã Érica, a irmã Cássia, o irmão Gabriel e a irmã Débora, que estão aniversariando nesta data. E eu queria que eles viessem até aqui para nós estarmos orando pelas suas vidas. Suba aqui em cima. Suba aqui em cima, é legal, mas suba aqui. Irmã Érica, a irmã Cássia, a irmã Gabriel, o irmão Gabriel e a irmã Débora, que estão aniversariando hoje. Suba aqui para a gente orar pela vida de vocês. Irmã Érica lá do Gereissati, irmã Débora lá do Jardim das Oliveiras. Cadê o restante? Cadê o Gabriel lá da sede, que está fazendo aniversário hoje? E a Cássia? Quem é a Cássia que está fazendo aniversário hoje? A Cássia está chegando. Cadê o Gabriel? Tem algum Gabriel fazendo aniversário hoje? Se tem, vem para cá. Glória a Deus. O Jeff vai fazer amanhã. Vai receber a oração logo hoje também. Vem logo pro pacote. A benção é por completo. Vem logo para cá. Pedir aqui pro pastor Rubens. Ah, tá ali o Gabriel. Orar. Tem mais alguém que está fazendo aniversário entre hoje e amanhã? Tem, irmão? Cadê? 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 Pois vem para cá. Irmão, para receber bênção, eu ia correndo. Eu dizia assim, eu vou fazer aniversário mês que vem, eu posso ir também? Tem mais alguém aí que está fazendo aniversário entre hoje e amanhã? Ou que fez ontem? Tem alguém aí que fez ontem aniversário? Venha também para receber essa bênção. Vai, pastor.
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Felicidade, felicidade em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Só vocês, vamos. Felicidade. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão aqui, Senhor, em tua presença. Nós te louvamos por essa data, Senhor, tão especial na vida de cada um. Que o Senhor venha estender as tuas mãos e que o Senhor venha abençoar os teus filhos com toda sorte de bênçãos. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Que o Senhor possa guardá-los de todo mal e que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Se você crê como eu creio, diz assim, ó, amém. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, rapidinho, hoje nós vamos ter várias programações ainda. Vamos ter o restante das brincadeiras, das equipes, tudo mais. Mas eu queria, todo o pessoal que está responsável pelo jornal, viesse para cá agora, no final. Vai ter o jornal, hoje à noite nós vamos estar fazendo um jornalzinho com os acontecimentos daqui que aconteceram aqui no acampamento. E se você tem alguma história, você viu alguma coisa no acampamento, que só você viu e é engraçado, não é uma coisa que vai escarnecer ninguém, mas se é uma coisa engraçada, você pode vir até aqui e passar para os irmãos.